bom dia! Hoje a nossa aula vai ser sobre peixes e anfíbios. Na última aula nós já vimos algumas características dos peixes ciclostomados, tá? Que é uma classe de peixes que nós chamamos de agnatos ou peixes sem mandíbula, tá? Então eles são chamados ciclostomados pela boca circular, né? Que é caracterizada como uma ciclóstoma. Aqui nós vamos trabalhar os grupos de peixes gnatostomados, ou seja, que já possuem uma mandíbula, e as características dos anfíbios, que foram os primeiros tetrápodas, né, dentre os grupos animais, tá? Então, esses tetrápodas que já conseguiam se locomover em ambiente terrestre utilizando 4 pernas, ok? Então, os peixes têm como característica principal o habitat aquático, obviamente, né? Então, no ambiente aquático surgiram então novos grupos de peixes, né? Que são esses peixes mandibulados, também chamados de gnatostomados. Tem como ancestrais um grupo de peixes bem anterior, né? Do Siluriano, da época do Siluriano e do Devoniano, que nós conhecemos como ostracodermos, certo? Então, tornaram-se predadores muito eficientes nesse tipo de ambiente, porém com uma dieta muito mais variada do que a dieta dos peixes sem mandíbula, né? Esses peixes sem mandíbula têm como principal característica o parasitismo, então eles parasitam outros peixes. Nesse caso dos mandibulados, o surgimento da mandíbula, dessa estrutura óssea mesmo, né, e de todas as outras associações a essa mandíbula, garantiu uma dieta alimentar mais ampla, mais variada. Então isso garantiu um sucesso reprodutivo, um sucesso evolutivo, no caso, para esse grupo, tá? Por isso nós temos uma variedade muito grande de peixes mandibulados, tanto peixes cartilaginosos quanto peixes ósseos, tá? Então, por causa do surgimento dessa mandíbula, é uma característica evolutiva chave para esse grupo de animais, tá? Puderam então se proteger melhor de predadores. A maioria possui um corpo recoberto por escamas. O surgimento dessas escamas também deu uma proteção e deu uma condição melhor para essa adaptação evolutiva do grupo, e adquiriram habilidades de nado com o surgimento das nadadeiras pares e das nadadeiras ímpares, tá? Nós veremos posteriormente as estruturas dessas nadadeiras. E tem como principal característica, já que são exclusivamente aquáticos, ter uma respiração branquial, tá? Então aqui nós temos um exemplo dessa respiração branquial, onde há trocas gasosas e fluxo sanguíneo através dessas brânquias, tá? Que ficam, são estruturas localizadas bem na região anterior do corpo e são derivadas, né, das fendas faringianas, né, que são características exclusivas de todos os cordados. Ok? Então, a presença de algumas estruturas, né, como as brânquias, as bexigas natatórias, as nadadeiras, as linhas laterais, são bastante importantes para poder garantir a variedade, o sucesso reprodutivo e o sucesso evolutivo desses grupos. Então aqui só para a gente observar essas brânquias, tá? Então essas brânquias, elas servem como meios de passagem da água, meios de passagem de fluxo sanguíneo também, e junto com esse fluxo sanguíneo, as trocas gasosas, que é uma das principais funções dessas estruturas. Aqui a gente vê que nesses indivíduos também há a presença do que a gente chama de linha lateral. A linha lateral nada mais é do que um conjunto de células receptoras. Então serve para orientar esse peixe durante o nado, associado também aos vários tipos de nadadeiras, e também serve para esse indivíduo não é capturar, mas sentir a vibração, né? Ter um estímulo sensorial mesmo da vibração, da frequência da água, e aí ele pode
identificar isso como uma busca de presas ou como um escape de predadores, tá? Então, essas vibrações na água, elas são captadas por essa linha lateral e servem como um estímulo sensorial para essas espécies, tá? Os peixes são um grupo relativamente antigo, né? Levando em consideração esses ancestrais lá do Devoniano, cerca de 350 milhões de anos aí, esses peixes evoluíram, se irradiaram, se diversificaram, tá? Nós possuímos dois tipos ou duas classes dentro desses peixes, que são os peixes cartilaginosos, é o grupo dos condrictes, e os peixes ósseos, que são o grupo dos osteíctes. Tá? Então, essa denominação é de acordo com a origem do esqueleto, tá? O esqueleto ósseo, nadadeiras raiadas, no caso dos osteíctes, e o esqueleto de origem cartilaginosa, no caso dos tubarões, das raias, quimeras, cações, ok? Então, os peixes cartilaginosos, ou os condrictes, tem como principais representantes raias, tubarões, quimeras e os cações. Tem como habitat água doce, né, mares e oceanos, ou seja, embora sejam restritos ao ambiente aquático, eles variam bastante em relação a esse habitat. Tem como hábito alimentar serem grandes predadores, né? Os tubarões são famosos aí por serem os maiores predadores dos mares e oceanos, né? Então se alimentam de crustáceos, de peixes, de répteis, mamíferos, um surfista que fica dando bobeira. Então, enfim, podem ser filtradores de plâncton, tá? Exemplo, as raias, jamantas e tubarões, baleias também se alimentam desse tipo de organismos. Tem como principais novidades evolutivas o surgimento das mandíbulas, como todos os outros peixes mandibulados, que aumentou as chances de captura de alimento e funciona como um órgão de ataque e de defesa, tá? Nessa região tem as ampolas de Lorenzini também, que servem como um estímulo sensorial. Tem esqueleto cartilaginoso, tá? E escamas placoides. Essas escamas placoides aqui é como se fossem placas mesmo no corpo do animal, que melhora a aerodinâmica desses animais. Então, o formato do corpo associado com essas escamas placoides melhora o deslocamento ou deslizamento desses animais na água. Uma vez que os representantes dos peixes cartilaginosos não possuem bexiga natatória para poder aumentar a flutuabilidade deles na água, ok? Então tem algumas curiosidades. As raias, elas vão possuir um ferrão, então a nadadeira caudal dessas raias é uma espécie de ferrão, tá? Então usado contra predadores e tem substâncias tóxicas, né, venenos que podem levar até a morte, que a intenção é levar à morte, né, da presa, tá? As quimeras, elas é um tipo assim todo estranho, né, porque é uma mistura parece uma mistura de dois animais, assim. Tubarões tem uma teia alimentar exclusivamente marinha e tem um olfato muito apurado por causa da presença dessas ampolas de Lorenzini, tá? Já os peixes ósseos, então aqui a gente vê, ó, que toda a estrutura dele é baseada num arcabouço ósseo, inclusive as nadadeiras, que são nadadeiras raiadas, certo? Representantes, moreias, piramboias, parus, né? A maioria dos peixes que nós conhecemos de água doce e de água salgada. E aqui nós temos o exemplo do selacanto. O selacanto é o mais primitivo dos peixes e é ele que é considerado um ancestral dos anfíbios, tá? Água doce, rios, lagos, oceanos. Tem um hábitat alimentar que vai desde de filtração de plânctons até o consumo de outros peixes. Tem como principal característica o esqueleto ósseo, que é o que dá o nome ao grupo,
né? Nadadeiras lobadas, tá? Exemplo, o selacanto tem essas nadadeiras lobadas, ela é gordinha, assim, arredondada, ok? Tem peixes pulmonados, exemplo, as piramboias. Esse pulmão dessas piramboias não é um pulmão típico, é um pulmão primitivo, mas além da respiração branquial, também há um auxílio de uma respiração pulmonar. Ok? Presença de brânquias protegidas por opérculos, e uma das características mais marcantes é a presença da bexiga natatória, tá? Então aqui, ó, nós temos o exemplo, e aqui, ó, nós temos a bexiga natatória. Essa bexiga natatória é uma estrutura que enche e seca de ar. Para que isso é importante? Por que isso é importante? Garante a flutuabilidade do peixe, a estabilidade. Então, se ele quer subir à superfície, né? Ele quer emergir, ele esvazia essa bexiga, né? Aliás, ele enche a bexiga de ar e fica com o corpo mais leve. Se ele quer submergir ou descer mais para profundezas, lá para áreas mais profundas desse ambiente, ele seca essa bexiga e o corpo fica mais denso, fica mais fácil para poder afundar. Ok? Já no caso dos anfíbios, eles são considerados os primeiros tetrápodos, os primeiros animais a conseguir se locomover com as 4 perninhas aqui, com as 4 patinhas, tá? E isso garantiu uma independência da água, tá? Os peixes são totalmente dependentes, e aqui, ó, os anfíbios, que são animais de vida dupla. Anfi significa 2, bios, vida. Então, o animal de vida dupla vive tanto na água quanto na terra. Então, essa condição de se locomover em ambiente terrestre garantiu que eles conquistassem também, em parte, esse ambiente terrestre, tá? Como representantes, nós temos as cobras cegas, ou as cecílias, as salamandras, os anura, que são os sapos, rãs e pererecas, tá? Então, são os principais representantes desses grupos. Vivem em ambientes, tanto em ambientes úmidos quanto em ambientes secos, tá? A exceção das salamandras, que vivem exclusivamente na água, porque a respiração branquial delas perdura durante toda a fase, tanto a fase larval quanto a fase adulta. Os outros representantes só têm respiração branquial durante a fase larval. Quando atinge a maturidade, essa respiração é substituída pela respiração pulmonar e pela respiração cutânea, que é pela pele, tá ok? São carnívoros, principalmente se alimentam de insetos, tá? Tem vida livre, aquática ou terrestre, mas essa vida livre é mais ou menos. Por quê? Eles podem viver em terra, mas são dependentes da água para se reproduzir. Uma vez que a reprodução desses animais, né, desses anfíbios, ela é baseada numa fecundação externa, ou seja, o macho libera os espermatozoides na água, a fêmea libera os óvulos e eles têm que se dar conta de se encontrar e fecundar para poder dar origem aos girinos, tá ok? A vida não tá fácil para ninguém. Então, eles que lutem muito para poder realizar a fecundação, ok? Então, como principais novidades evolutivas para esse grupo, nós temos a respiração terrestre por pulmões e pela pele, que é a respiração cutânea, tá? Só os girinos, que são as larvas desses anfíbios, que têm respiração exclusivamente branquial, mas é só nessa fase larval. Quando presentes, os membros locomotores, eles têm uma forma diferenciada, né, que é a forma de patas, e tem as pernas posteriores adaptadas aos saltos, principalmente o grupo dos anura, né, sapos, rãs e as pererecas. Outra novidade evolutiva que surge aqui é uma riqueza de glândulas na pele para poder garantir essa viscosidade ou garantir a pele bem úmida para que eles não ressequem durante a vida na Terra, né, no ambiente terrestre. Aqui a gente tem o exemplo da fecundação externa. Nós temos os adultos aqui, ó, o imago, né, que é como se fosse um sapinho jovem, um adulto. Esse adulto, a fêmea, ela atrai o macho,
Ou seja, quando a gente está no período de chuva, que a gente passa assim num lugar que tem um alagado, a gente escuta um monte de sapo cantando, de todos os tipos. O que está acontecendo ali? Por que esse sapo está cantando? Ele está feliz porque vai chover? Tem gente que diz assim, o sapo está cantando porque vai chover hoje. Não é. Ele está cantando porque ele tem que conquistar a fêmea. As fêmeas que estão lá em período reprodutivo, ela só está lá, linda e maravilhosa. O sapo macho que cantar melhor, ela vai deixar ele se aproximar e aí eles começam a acasalar, liberam os óvulos e espermatozoides na água para que ocorra a fecundação e formar os novos indivíduos, que são os girinos aqui, né? E depois na fase adulta ele sai e vai viver a vida dele na Terra, ok? Então tem essas características e tem algumas estratégias aí de reprodução nos anfíbios, né? Por exemplo, as rãs depositam os ovos aqui, ó, ou depositam os seus gametas numa espécie de espuma, que é o exemplo aqui, ó. Isso aqui é tudo gameta, ó. Essa espuma é só gameta. Ou então depositam esses ovos em folhas de árvores, ou existem algumas espécies que o macho ele carrega os ovos nas costas, né? Carrega os filhos nas costas até esses ovinhos eclodirem, liberarem esses girinos, ok? Então, essas são as principais características desses grupos de plantas, de plantas. A professora já até pirou aqui, de animais. Se atentem para as novidades evolutivas desses grupos, tá ok? Então, beijo, bons estudos. Tchau!